Olá, meu nome é Roselene Teixeira Rodrigues, mais conhecida como Rose, e eu estou aqui com vocês em mais um episódio Educação em Voz Alta. E para o episódio de hoje, preparei um momento muito especial. Nunca vivemos numa época tão conectada, mas ao mesmo tempo, nunca vivemos com tantas crianças e adolescentes com muita ansiedade, depressão. E isso tem me preocupado, inclusive, profissionais da saúde no mundo inteiro. Quer seja famílias, educadores, todos nós estamos preocupados. E hoje, para conversar sobre esse tema, trouxe uma pessoa muito especial, a pediatra Larissa Teixeira Rodrigues. Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Larissa Rodrigues, sou médica, pediatra, e hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é sobre desenvolvimento infantil e sobre como ajudar as crianças a se desenvolverem mais saudavelmente no mundo digital que a gente vive. Larissa, quando nós observamos os dados, nós temos observado essa crescente de quadros de ansiedade, de depressão nas crianças, principalmente depois da popularização dos smartphones em 2010. Podemos falar que nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Com certeza. O número de diagnósticos cresceu muito e, infelizmente, hoje, cada vez mais cedo. A gente antes tinha adultos que sofriam de transtornos mentais, passou para adolescentes sofrendo principalmente depressão e ansiedade, e hoje, cada vez com menores idades, cada vez mais jovens, as crianças já apresentam alguns sinais de ansiedade, de depressão, de dificuldade de se relacionar com os seus pares, né, com colegas da mesma idade. Então, infelizmente, sim, a gente está vivenciando uma epidemia de transtorno mental e, sim, está muito relacionado ao aumento do uso das tecnologias, principalmente os smartphones. E você acha que esse aumento, né, essa ansiedade que acaba gerando, com certeza a tecnologia está muito envolvida, mas somente pelo uso das crianças utilizando ou do contexto familiar? Todo o contexto, né? Porque a criança também não usa sozinha. Então, menos atenção dos pais, porque os pais também estão toda hora ali no celular. Então, você vê, é muito comum a gente ver, por exemplo, em restaurante, tá a família sentada e todo mundo, cada um olhando para o seu aparelho. Então, não tem mais aquele momento de conexão entre a família. E aí a gente extrapola isso para o dia a dia, né? Que as crianças passam mais tempo na tela do que brincando com os colegas, do que fazendo atividade física. E aí dentro da família, né? Não tem mais conversa com os pais. Então, às vezes se fala mais por WhatsApp do que em casa, pessoalmente. Então, isso é uma coisa global, né? Não é só das crianças, Sim. São todas as faixas etárias. E eu acho que essa ansiedade acaba gerando para todo mundo, né? Hoje a gente vai focar aqui mais na questão das crianças e adolescentes, por você ser uma pediatra, mas isso acaba englobando, inclusive, né, os adultos, né? Quanto que a gente está vivendo de ansiedade. A ansiedade aumentou em todas as faixas etárias. Exatamente. Eu acho que a tecnologia acaba favorecendo que a gente também tem respostas muito rápidas, né? Hoje tudo muito rápido, tudo muito rápido. E a gente acaba tendo, às vezes, preguiça de esperar. E quando eu vejo, principalmente, crianças dessa geração que acabam utilizando ali o canal fechado, né? Eles não sabem o que é comercial, né? E acabam utilizando ali a tecnologia e quando vem ali um vídeo de propaganda, eles conseguem pular. Só que na vida real, no dia a dia, muitas vezes, na prática, eles precisam esperar, saber esperar. E é isso que onde acaba gerando toda essa ansiedade. E agora, assim, nas questões assim, mais específicas mesmo médicas, quais são as consequências do uso excessivo das telas para as crianças? Varia muito da faixa etária, né? Então, quanto mais novo o cérebro e mais exposto ele está às redes sociais, à tecnologia e às telas, no geral, maiores são as consequências. Então, para as crianças pequenas, atrapalha muito no desenvolvimento da linguagem, atrapalha no desenvolvimento motor, atrapalha na socialização. Então, elas têm dificuldade de aprender a brincar com outras crianças da mesma idade. E quanto mais cedo eles são expostos às telas, mais cedo a gente vê esses resultados também. Conforme vai crescendo, as telas vão atrapalhando no sono. E atrapalhar no sono não é só dormir mal, porque atrapalhar o sono de uma criança atrapalha o crescimento,
atrapalha o desenvolvimento, atrapalha até o rendimento escolar. Então, lá Sim. na frente, a gente vê crianças que começam a ter queda no rendimento escolar, as notas começam a cair, fica de recuperação, tudo por um uso abusivo de tela. Atrapalha na socialização na adolescência. E existe alguma diferença do impacto do uso das telas de acordo com a idade na parte cerebral? Sim, conforme o nosso cérebro vai se desenvolvendo, os impactos são um pouco menores, né? Então, para crianças menores de 2 anos, o impacto é muito grande, é devastador, assim, porque o cérebro está começando ali a aprender todas as funções da vida. E aí, toda essa energia, vamos dizer assim, é desviada, né, para prestar atenção na tela e eles não desenvolvem outras habilidades. Conforme a gente vai crescendo numa infância saudável, né, que tem um uso ali limitado de tela, o cérebro se desenvolve normalmente. E aí, na fase adulta, a gente consegue usar a tela sem tantos malefícios biológicos. Claro que tem sempre um prejuízo social quando é um uso abusivo de tela, mas com certeza na infância é o pior momento para ter um uso abusivo de tela. Qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso de telas de acordo com a faixa etária? Esse é um tema bem legal, assim, e que a gente quase não consegue aplicar em prática, mas seria o mundo ideal, né? No mundo ideal, a gente tem que crianças menores de 2 anos não têm acesso nenhum à tela. E aqui, é claro que existem algumas exceções, por exemplo, fazer uma videochamada com família que mora longe, tirar uma foto, alguma coisa assim, isso não conta como vídeo de tela, como tempo de tela, né? Tempo de tela, a gente quer dizer mais a criança ali parada, passivamente assistindo alguma coisa. Então, Os abaixo... famosos tablets, iPads Exato. com os desenhos, Não, então não abaixo de 2 estão anos, proibidos. 0 tempo de telas. Até os 5 anos, né? Então, de 2 a 5 anos, a gente recomenda no máximo 1 hora de tela por dia. Aí, de 6 anos até uns 11 anos, a gente recomenda 2 horas de tela por dia. E a partir dos 11 anos, né, a partir da adolescência até a vida adulta, o ideal seria 3 horas de tela por dia. É claro que é difícil, a gente sabe que a gente, principalmente os adolescentes e os adultos, né, ultrapassam muito isso, mas quanto menos a gente usar, melhor. E o principal também na infância, além do tempo de tela ser controlado, é o conteúdo, né? Então, os pais têm que estar muito atentos ao que as crianças estão assistindo, quais sites elas estão acessando, com quem elas estão se comunicando, porque é um mundo inteiro disponível na palma das mãos. Existem muitas ferramentas, né, que conseguem bloquear tudo isso. Mas, mesmo assim, né, hoje todo mundo está discutindo muito sobre o assunto. Por mais ferramentas, aplicativos que os pais conseguem monitorar, quanto mais eles vão crescendo, eles também vão entendendo jeitos de burlar tudo Sim. isso. E quais são os impactos que você vê mais na questão da adolescência? Na adolescência, o principal impacto é na questão social. Então, as crianças têm muito transtorno de ansiedade, não conseguem lidar ali com uma crítica. Às vezes, na internet, as críticas são muito pesadas, então isso leva muito para uma depressão, para uma ansiedade. A gente vê hoje, infelizmente, adolescentes que chegam ao extremo de ideação suicida, de automutilação. Então, isso é um extremo, mas está cada vez mais frequente. Atrapalha na escola, atrapalha no rendimento escolar, atrapalha no sono. As crianças passam a noite inteira jogando videogame, usando a rede social, e aí chega na escola no dia seguinte morrendo de sono, dorme na aula. Então, vai ter um impacto na vida adulta, né? Porque não vai conseguir entrar numa faculdade, vai atrapalhar no mercado de trabalho. Então, é muita coisa que atrapalha, assim. Mas o principal é o rendimento escolar e a parte social e a ansiedade. Eu vejo principalmente até uma diferença do comportamento das meninas e dos meninos, né? As meninas, principalmente adolescentes ali, elas precisam, tem acho que um impacto social maior, né? Se sentirem aceitas ali pelos grupos, pela turma, observando quem está participando, se ela não está lá, ela se sente excluída. Os meninos já acabam indo mais para essa parte de games mesmo, né? Como que você percebe isso, as queixas no consultório dos pais? É isso mesmo. As meninas têm uma ligação muito grande com a imagem. Então, transtorno alimentar também é um resultado das redes sociais, porque existe uma comparação muito grande com coisas inatingíveis, né? Então, a modelo que tem o corpo perfeito
E as crianças, as adolescentes se espelham muito nisso. E aí a gente vê muita ansiedade por não atingir um alvo que ela gostaria, seja de corpo, seja de estilo de vida, a viagem. Então, elas se comparam muito com pessoas famosas e entre elas, né? Existe uma comparação muito grande entre as amigas. Isso leva muita ansiedade, a transtorno alimentar. E os meninos vão mais para a parte de games, né? Eles ficam mais tempo em telas jogando. Isso atrapalha na convivência também e leva muito à violência. A gente vê que os meninos acabam ficando mais irritados, mais violentos, às vezes indo logo para a parte física, não aprendem a lidar com as diferenças ali no diálogo e já querem ir para resolver na violência, que é um reflexo dos jogos que a maioria deles jogam, que todos envolvem uma porcentagem ali de violência. Então, são diferentes, mas com impactos importantes dos dois lados. Não é o tema de hoje, mas quando você falou até das adolescentes, da questão da imagem do corpo, eu lembrei de bulimia, né, anorexia. Quais são os principais sintomas, assim, os sinais para os pais observarem isso ali nas jovens, para se preocupar e talvez até pedir uma ajuda? Seria muita coisa também para falar aqui, mas... Resumidamente mesmo, eu sei que é outro tópico. Resumindo, seria ver como essa adolescente, essa menina está lidando com a autoimagem. Então, se ela está se criticando demais, ela está começando, às vezes, a esconder o próprio corpo de uma maneira excessiva, ou aí elas deixam de comer, muitas vezes. Então, você vê que às vezes as meninas fazem jejum prolongado, começam a ter comportamentos diferentes, né? Muda mesmo o comportamento em relação à alimentação, muda os hábitos alimentares, evitam comer algum grupo de alimentos. Então, eu vou parar de comer carboidrato. E aí você tem que estar muito atento ao que o seu filho está consumindo, o jeito que ele está consumindo o alimento, se está consumindo mesmo, né? Porque às vezes realmente para de comer. E aí os comportamentos, né, de excesso também, porque às vezes as meninas fazem essas dietas malucas e aí depois elas não conseguem manter. E aí extrapolam e começam a comer demais, e aí vem a culpa de comer demais, e aí às vezes chega até a bulimia, né? Que é provocar o vômito após a alimentação. Então tem que estar muito atento a como está comendo e como está lidando com o próprio corpo, com o peso. Esse é um assunto bem sério, né? E a escola acaba também sendo importante nesse aspecto, tanto dessa questão da ansiedade, do uso das telas, até nessa questão realmente aí da bulimia, que infelizmente eu já me deparei com algumas adolescentes que acabam comendo e correm para o banheiro vomitar. Se quer dar o prazer da comida, mas vai lá e depois acaba vomitando para realmente não ter uma questão para a imagem. Mas, enfim... É bem preocupante tudo isso que a gente está vivendo. Teve recentemente, lançou, e acho que está sendo bem falado, a série Adolescência. E é um sinal para quem está assistindo aqui. E se você ainda não assistiu, eu convido realmente para vocês assistirem pais, assistam a série Adolescência. Ele trata ali de uma criança que às vezes está dentro de um quarto e você pensa que o seu filho só está lá brincando de games ou conversando com os amigos, e não, ele está conectado com o mundo e conectado com vários outros códigos, com vários outros sinais que acabam culminando muitas vezes até em assassinato, que foi o que aconteceu, né? Então aí depois é uma destruição da vida de uma criança, de um jovem, uma destruição da vida da família. Eu sei que é uma série forte, mas eu acho que é uma série que vale a pena a gente entender os perigos da internet. Bom, mas voltando aqui... Mas só fazendo um adendo, assim, eu acho que uma coisa boa que a internet, no geral, trouxe é conhecimento. Então, hoje tem muitas séries sobre assuntos, tem muitos livros, muitas mães e pais que compartilham na internet sobre esse assunto, sobre como melhorar a relação com as redes. Então, tem que usar o lado bom também para aprender e conseguir lidar melhor com a rede, porque é impossível a gente viver sem as redes. É impossível as crianças viverem sem as redes também. Então, tem que aproveitar do jeito certo. Não, com certeza. E a tecnologia, ela tem muito a nos favorecer. Principalmente agora com a inteligência artificial, né?
Então, a tecnologia, ela está aí, ela é excelente, mas é o que você falou, é saber usar da forma correta. Então, por isso que, enquanto eles não têm esse discernimento, é importante os pais estarem ali o mais próximo possível para poder moderar esses conteúdos, moderar esses acessos e, principalmente, essa observação, né, do dia a dia, que é uma observação muito que acontece também na escola, né? Nas escolas a gente consegue observando os adolescentes, as crianças, essa mudança de comportamento. E recentemente nós tivemos aí a proibição do uso dos celulares, né? Dentro das instituições. No começo foi ali aquela surpresa, eles não sabiam mais ou menos por onde, né? O que fazer e aquela vou deixar, mas como veio, eu senti que como a lei também veio uma lei federal, todo mundo ali falando do assunto, foi mais fácil na escola conseguir conduzir essa questão. Mas eu estou vendo ali o tempo passar, nós já estamos no mês de maio, e alguns ali querendo ali de alguma forma burlar, já com saudades daquele horário, de uma forma querer burlar para poder ali usar a internet de alguma forma. Então, assim, é muito importante a escola estar sempre muito presente. O que você tem a dizer aí de como que a escola pode contribuir ainda mais? A criança passa a maior parte do tempo dela na escola hoje em dia, né? Então, tirar o celular no período da escola, a gente já tira o celular na maior parte do dia. Então, já é um avanço muito significativo. E além da questão do horário mesmo, a escola é um momento de maior aprendizado para a criança, não só acadêmico, mas é onde ela consegue interagir com as crianças da idade dela, é onde ela consegue desenvolver toda a habilidade social, onde ela aprende regras, onde ela tem que seguir ali as regras que às vezes não são as mesmas de casa, mas ela é obrigada a seguir, ela aprende a lidar com conflitos, com opiniões diferentes. Então, não ter o celular para distrair ela de tudo isso favorece muito durante esse período que ela está dentro da escola, favorece que ela cresça de uma maneira muito mais saudável. Então, não ter o celular na escola é um ganho, assim, gigante, que todos os pediatras adoraram essa nova lei. E a gente sabe que é difícil, né, esse começo, porque o celular é um vício mesmo, assim, a criança vai querer voltar pro hábito antigo, mas eu acho que se a família estiver junto e explicar para a criança a necessidade, né, de não usar o celular e que ela vai chegar em casa e ela vai ter o tempo com o celular, e ajuda muito. Além do que a gente estava comentando antes, de diminuir índice de ansiedade, transtorno alimentar, depressão. Então, tudo isso ajuda. E eu acho que o principal papel da escola é promover a infância normal, digamos assim. É deixar as crianças livres para brincar entre si, para elas se relacionarem, elas aprenderem a resolver problemas sozinhas e ser criança. Construir brincadeiras, né? Exato. Construir, porque às vezes dali do nada vira-se uma brincadeira, né? Eu lembro que antigamente quando se ia num jantar onde não existiam esses smartphones, onde as famílias conversavam, muitas vezes num jantar o palito de dente virava ali uma brincadeira ali dos pais, dos filhos, um jogo da forca e várias outras brincadeiras que surgiam desde um colorir, um desenho, e de estar essa conexão, né? Então isso acho que é muito importante. E a gente viu também acontecer, estamos vendo acontecer também muitas crianças construindo jeitos novos de brincar, como a gente fazia na nossa infância. E brincar com coisas simples. Exatamente, com coisas muito simples. Às vezes, com uma folha ali de papel, eles amassam e já virou uma bola, né? Mas, por um outro lado, também eu vejo algumas famílias muito super protetoras. Bem protetoras, assim, com medos, talvez, ou da ansiedade, ou da criança se machucar, acabam protegendo os filhos e acabam não dando tanta autonomia. Como que você acha que consegue os pais dosar? A gente entende esse excesso de preocupação e de carinho e de atenção, mas de que forma que eles podem ali dosar para que a criança consiga se desenvolver de uma forma mais harmônica? Tudo que é em excesso é ruim, né? Então, as telas em excesso é muito ruim, mas privar a criança do desenvolvimento também é muito ruim. Então, deixar ela dentro de uma bolha é impossível, porque em um momento ela vai ter que crescer e sair dessa bolha. Então, eu acho que o principal ponto são os pais observarem bem a criança e verem até onde ela consegue ir, até onde ela tem autonomia para resolver as coisas sozinha e deixar ela ir cada vez mais ganhando confiança em si própria. E os pais, claro, sempre de olho ali, vendo o que ela consegue fazer, o que ela não consegue, e dar essa oportunidade da criança de se desenvolver. Então, ensina
É óbvio, quando é pequenininho, a gente ensina a amarrar o tênis sozinho, depois você ensina a se vestir sozinho, você ensina a escovar os dentes sozinho. Então, os pais têm que estar ao lado, sempre ensinando o caminho, mas deixando a criança se desenvolver e aprender as coisas novas. Não dá para fazer tudo pela criança sempre. Tá. E no seu consultório, quais são as principais queixas mais comuns que os pais trazem a respeito aí dessa ansiedade, dessa agitação das crianças? Quais são as principais características para que as pessoas vejam, nossa, esses são sinais de alerta, preciso me preocupar? O primeiro é comportamento. Então, os pais falam muito de crianças que são o tempo inteiro irritadas e que não aceitam ouvir o não e que precisam de tudo na hora que pediram ali. E isso é um reflexo muito grande do imediatismo da internet. Então, elas não têm tolerância à frustração, porque na internet praticamente não tem frustração. Tudo que você quer ali está disponível e é tudo imediato. Então, elas não aprendem a esperar, não aprendem a lidar com o tédio. Então, o comportamento é a principal queixa. E aí depois vem alteração no sono. Então, a criança que não consegue dormir bem, vai dormir muito tarde de madrugada e tem dificuldade para acordar no dia seguinte. Nos mais velhos, a gente começa a ver uma queda no rendimento da escola, então as notas começam a cair, ou às vezes tem uma dificuldade muito grande no processo de alfabetização, ou em áreas, por exemplo, como a matemática. A criança não consegue ali se concentrar para fazer a lição de casa, e aí não consegue se concentrar na sala de aula, e acaba atrapalhando o desenvolvimento. E nos adolescentes, a gente vê uma queixa muito de que o adolescente se isola no quarto, fica sozinho, não quer sair, não quer conversar com a família, não quer ficar em família. E os pais são muito isolados da vida do adolescente, né? Não sabem o que está acontecendo ali na vida do adolescente. E é tudo, se você for olhar, é tudo centrado na tela, né? Se a gente tirar a tela, muitos desses problemas desaparecem rapidamente. Nossa, que conversa enriquecedora que nós estamos tendo. Eu quero agradecer muito pela sua participação, pela sua presença. E eu queria te convidar a deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está nos assistindo, para os pais, para os educadores, que estão ali no dia a dia, né, com essas crianças e com esses desafios. Como a gente falou, a internet, né, ela tem que ser uma aliada e não uma vilã. Né? Se você puder deixar uma mensagem aqui final. Muito obrigada pelo convite. E acho que a mensagem é usar com sabedoria. A gente não consegue viver num mundo hoje sem telas, e as telas não são as vilãs de tudo. É só saber usar e, principalmente, deixar as crianças brincar ao ar livre, brincar normalmente, que a tela fica de lado ali. Muito obrigada. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Lembrando que saúde mental começa desde a infância, então vamos ficar atento e cuidar desse tema com muito carinho. Até a próxima.